Ontem, aqui, a gente discutiu a interrupção da Anvisa na pesquisa da vacina Coronavac. E hoje, a gente está discutindo, acabou de trazer a notícia, de que foi autorizada a retomada da pesquisa da vacina Coronavac. E aí fica uma pergunta no ar. Como um mistério pode ser esclarecido em 24 horas, 48 horas? 48 horas, a Anvisa conseguiu sair da necessidade de interromper por falta de informação ao total esclarecimento. Coisa que poderia ter sido resolvida com um telefonema do presidente do Instituto Butantan para o presidente da Anvisa, do presidente da Anvisa para o presidente do Instituto Butantan, do diretor da Anvisa para o diretor do Instituto Butantan, do diretor do Instituto Butantan para o diretor da Anvisa, de um gerente de um e do outro, dos funcionários da base dos institutos, né, da Anvisa e do Instituto Butantan, mas que não funciona assim. Dirão os dirigentes da Anvisa que isso é feito para que a gente tenha proteção. Dirão os críticos, entre os quais eu me incluo, que isso é feito para funcionar como um entrave. Proteção e entrave. Opostos, não complementares. Aí vão dizer, mas peraí, você está querendo sugerir que a pesquisa de uma vacina pode ser feita de qualquer maneira, sem que o órgão de controle se posicione? Não. Eu acho que esse episódio é um episódio incrível, em que todo mundo fez tudo certo, tudo dentro da lei, e isso explica por que o Brasil não anda, por que o Brasil é um país atrasado, por que o Brasil é um país com obra parada, por que o Brasil é um país entravado, entrevado, fora da luz, fora da sabedoria, pré-iluminista. O Instituto Butantan informou a Anvisa, dentro do prazo legal, de um evento sem relação com a vacina. E informou dentro do prazo legal. Tinha lá um prazo de 7 dias, para informar entre o evento, que é um suicídio, e a data limite, sob pena de ser punido. Informou no dia 6, dizendo, olha, aconteceu tal episódio lamentável, tal, reportou. Por que esperou tanto entre o fato gerador e a data do envio? Porque o Instituto Butantan sabia, tinha informação de que aquilo não tinha relevância, não ia interromper o trabalho. Mandou para a Anvisa. A Anvisa, diante daquilo que entende ser uma dúvida razoável e que não pode ser questionada, é uma dúvida razoável, puxa vida, precisamos ver isso. Porque teve um ataque de hacker no dia 6, quando recebeu a informação, não conseguiu processar isso acabou caindo para o dia 9, quando então, diante dessa informação, primeira providência, muito bem explicada pelo presidente da Anvisa, muito bem explicada pela diretora da Anvisa, muito bem explicada pelo gerente da Anvisa, interrompeu. Pá! Ao tomar essa decisão, o presidente do Instituto Butantan, numa entrevista muito bem explicada, reafirmou, não tem relação entre o evento e a vacina. Todos eles foram claríssimos. Mas o que tem por trás que fez com que a pesquisa tivesse que ser interrompida e o Instituto tivesse que esperar uma posição da Anvisa? Um negócio que no Brasil é um horror, que é uma legislação feita para que o Brasil pare. É uma legislação feita para que a gente não avance. Isso acontece na área ambiental, isso acontece na infraestrutura, isso acontece na área de saneamento básico, isso acontece no campo da energia, todos os lugares do Brasil, as obras paradas. E ontem a gente viu, naquele jogo de entrevistas, a gente abriu os trabalhos com uma entrevista do Instituto Butantan e depois a gente foi para uma entrevista da Anvisa. A gente nem se despediu, né, Felipe Bueno? Verdade. Ontem a gente ficou na entrevista que foi acabar às 3 horas da tarde. Uhum. O nosso horário às 2 horas continuou. A gente nem deu tchau.
Parecia até que a gente que era mal educado. Perdão, mas viu, aqui gente? pessoal. Então, quem é que estava errado ontem? Ninguém estava errado. O Instituto fez o que a lei manda, a Anvisa fez o que a lei manda, e aquilo que a lei manda é terrível para o Brasil, porque não é feito para que as pessoas se falem. Não é feito para que o presidente Barra da Anvisa ligue para o presidente Covas do Instituto, ou seja lá para quem for, para dizer, vem cá, vocês estão falando num evento aqui, que é isso, hein? Não, esquece, isso aí foi o seguinte, aconteceu tal coisa, mas eu vou te mandar o material agora, tá aí, você está com o WhatsApp aí? Tô, aqui, ó. Ah, então, fulano, tem menor importância. Não é assim. Não, e nem pode, não pode, porque o presidente da Anvisa não pode interromper, é óbvio. Então, tudo bem, o gerente técnico não pode. Não é feito assim. Tanto que quando perguntado, vem cá, mas o presidente do Instituto Butantan explicou que o evento não tem nada a ver. O que disse o presidente da Anvisa? Não, mas peraí, ele tá falando pela imprensa. A forma de comunicação não pode ser a imprensa. Tem que ser pelos meios formais e tal. Quem vai questionar? Como é que ele pode dizer que ele está errado? Se ele fizer uma coisa desse tipo, não, eu li na imprensa. Como leu na imprensa? Nós estamos falando da vacina. Ele pode ser punido, prevaricação. Então, é um sistema legal no Brasil feito para não dar certo. Feito para o Brasil parar. Todos se ressentem disso. Não há um projeto no Brasil que ande. O ministro Paulo Guedes ontem deu uma entrevista em que ele comentou que ele não conseguiu privatizar nada, que ele está frustrado. Por que ele não conseguiu privatizar nada? Porque não dá para privatizar. Porque não tem condições de privatizar. Porque aí ele vai tentar, aí aparece um grupo de pressão, aí tem uma legislação que não deixa, aí o Supremo não sei o quê. Ontem entrou o Supremo. Lá pelas tantas, já estava o Instituto Butantan, Anvisa, e dali a pouco vem o Lewandowski. A Anvisa tem 48 horas para... Por que o Supremo tem que dar 48 horas para a Anvisa? Quer dizer, se a Anvisa precisar de 48 dias, porque é isso que, digamos, pudesse ser o correto, do ponto de vista científico, como é que pode o ministro do Supremo Tribunal Federal, que não tem a menor ideia de que se você misturar um líquido azul com um líquido amarelo, ele fica verde. Ele não é alquimista, não é nada. Ele é um ministro do Supremo, entende de lei. Como é que alguém que entende de lei pode determinar para a Anvisa que ela tem 48 horas para resolver um problema que pode exigir 48 anos? Pois ele deu 48 horas. E aí vamos para o Amapá. Um país que tem um estado que ficou às escuras. Adivinha se por trás disso não tem uma legislação, uma burocracia. E qual é a decorrência da legislação, da burocracia, que exige que se contrate segundo um tipo de concorrência tal e qual? É a corrupção, é o desvio, é a Petrobras, é a Lava Jato, 3 geradores que não funcionam, e uma Anvisa que fica travada, com o Instituto Butantan que fica travado, e uma vacina que durante 48 horas vira tema de uma discussão sobre se temos ou não segurança na vacina. Sendo que a vacina não tem nada a ver com isso, está lá a vacina. A mesma vacina, o mesmo liquidinho, o mesmo açucrinha, o mesmo salzinho, sei lá o que tem lá dentro, uns alho, um sal, um troço qualquer. É a mesma vacina, não mudou nada na vacina. Mas, no entanto, o Brasil parou, abriu oportunidade para uma frase absolutamente sem pé nem cabeça do presidente da República, até mesmo para os padrões bolsonarianos. A frase dele é de um desrespeito, é de uma grosseria, é de uma falta de sensibilidade, de humanidade, de empatia, que dá vergonha quando ele diz que o presidente Jair Bolsonaro venceu mais uma quando a Anvisa paralisou. A Anvisa não paralisou porque ela quis paralisar. A Anvisa paralisou porque, seguindo a legislação, é isso que tem que fazer. Então, a gente opera no Brasil em modo avião. A gente não está conectado. A gente está em modo avião. Tudo são os manuais que já estão carregados. A gente não se guia por aquilo que o mundo oferece para nós, as oportunidades. Não, a gente não sabe o que é isso. A gente só olha para trás, para a legislação podre, mal feita, entrave, desastre, desmonte. É um horror. Como a gente vai fazer investimento em pesquisa e desenvolvimento?
Como que a gente vai progredir? Como a gente vai fazer a terceira pista numa estrada onde as pessoas estão morrendo? Como a gente vai modernizar a infraestrutura brasileira? Como que a gente vai avançar no sistema de metrô das cidades, desapropriar, se nada pode, se a lei não deixa, se tudo para, se nada funciona? A gente precisa de um choque nesse país. Não é um choque de realidade só, não. Choque de realidade, sim, mas um choque de bom senso. Somos nós que escrevemos as leis, somos humanos que escrevem as leis. Como é que a gente pode recorrer ao argumento de que é o que diz a lei, se a lei é estúpida? Vamos reescrever. A lei é estúpida. A lei que impede que duas pessoas civilizadas e preparadas. O presidente da Anvisa mostrou que está à altura do cargo. O presidente do Instituto Butantan mostrou que é um sujeito que também está à altura do cargo. Como é que duas pessoas com essa qualidade não podem se falar para resolver em 10 segundos algo que levou 2 dias? E tornou, e aumentou, e alimentou a bruxaria, o terraplanismo, a esculhambação em torno de vacina, que é cura, que é vida, que é ciência, que é saúde. É hora da gente começar a pensar o seguinte: chega de burocracia, chega desse entrave nojento. Tudo precisa de uma lei que diz que nada é... Os homens, eles têm que estar subordinados à Constituição. Mas nós que escrevemos, homens não as pessoas, nós escrevemos a Constituição. Nós escrevemos as leis. E ontem o que aconteceu foi isso. Nós, reféns de uma legislação estúpida, burra. E todos os que davam entrevista, e a entrevista da Anvisa foi isso, esse é o procedimento que a gente tem que seguir. Esse é o procedimento que a gente tem que seguir. E é verdade. Isso é o mais lamentável, porque se ele não fizer, vai em cana. Aí aparece o japonês da federal e leva o presidente da Anvisa. Não é justo que ele seja um mártir. Mas é justo que a sociedade brasileira fique refém de uma legislação que, para onde quer que você olhe, no campo tributário, nós já trouxemos aqui exemplos variados. Se você está com um determinado produto e se encaixa como água de colônia, a tributação é uma. Se for perfume, é outra. Se o chinelo for fechado atrás, aí vira sapato. Aí se é sapato, a tributação é uma. Se você não põe que é sapato, põe que é chinelo, é outra. Pô, não é possível, gente. A gente não pode viver assim. Então tem 300 mil legislações, você toma multa, você toma processo, você só se ferra. Esse Anvisa vem e também te ferra, mas também se não te ferrar, ele se ferra. É um Brasil onde pega todo mundo, quer ficar com a caneta sem tinta. Porque ninguém tem coragem de assinar um papel, porque vai em cana, porque vai ser processado. O Brasil parou. E parou no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro chegou e ele está vendo o Bolsonaro, basta ver as declarações estapafúrdias que ele dá, muitas das quais fundamentadas. Às vezes tem razão. Ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. O ministro da Fazenda, eu não posso fazer nada. O ministro das Minas e Energia, eu não posso fazer nada. O cara da Anvisa, eu não posso fazer nada. Nós estamos ouvindo isso mais do que nunca. Porque é verdade, ninguém pode fazer nada. Não tem investimento, não tem dinheiro para nada, as pessoas, os professores ganham mal, e, no entanto, tem que ouvir que o funcionário público é um favorecido. Tá torto, tá tudo errado. E a Coronavac é um exemplo acabado desse desastre nacional que vai nos levar à ruína, que não nos faz chegar no amanhã, que vai destruir o nosso PIB, que vai empobrecer a nossa sociedade se a gente não levantar essa bandeira de fim à burocracia. Vamos libertar o brasileiro, mas não é só da mão do Estado no sentido de um governo, da tributação, não. Esse entrave asqueroso que é nada pode.